Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um AWS ISV Podcast, um podcast que a gente agrega aqui executivos e executivas de grandes empresas de software do Brasil. Sou Davi Lira, vou ser seu host hoje, junto com a minha colega Carla Godoy. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui com Fernando Cirne. Fernando, CEO do grupo LWSA. É um grupo bem grande, a primeira empresa a abrir capital na Bolsa de Valores de São Paulo, primeira empresa de SaaS a abrir capital. Fernando, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória desde engenheiro mecânico, com uma longa passagem pelo Grupo Abril e LWSA. Vamos lá, primeiro um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, pessoal da AWS, um prazer estar aqui. Poder dividir um pouquinho dessa minha experiência, né? Experiência que já é de quase 30 anos no mercado, né? Eu sou um dos dinossauros da internet brasileira. Vou contar um pouquinho minha experiência. Sou formado em engenheiro mecânico pela Poli de São Paulo. Nunca imaginei que ia trabalhar com internet. Eu me formei e quando me formei com engenharia, como engenheiro, eu não sabia o que eu queria. Eu sabia o que eu não queria. Eu não queria trabalhar com engenharia. Né? Sim. Te entendo. E eu virei trainee da Editora Abril. A Editora Abril, talvez muito de vocês mais jovens não sabem nem o que é a Editora Abril, né? Na época era um grande grupo de mídia e eu fui como trainee. E depois que eu passei para aquele ano de rotacionando, chegou o diretor de assinatura e falou assim, olha, Fernando, tem uma tal de internet aí. Estou falando de 1997, né? Então, só para a gente entender qual é a dimensão. Tem uma tal de internet aqui que parece que tem uma oportunidade de vender assinatura e ninguém quer fazer. Né? Tem um monte de diretor, tinha um pessoal de diretor de mídia offline, de tal, de call center. Ninguém quer fazer. Você não quer brincar com isso aqui? Eu falei, bora, vamos lá. Né? E eu comecei a montar toda a operação de vender assinaturas pela internet. Começou a dar certo. Isso era eu e eu, na verdade, né? Eu mais uma pessoa, um estagiário. E começou a dar certo. Começou a vender um monte de assinatura pela internet, isso no 98, 99. E para fazer uma história longa, curta, né? Lá pelo ano de 2004, isso já representava quase 30% das vendas de assinaturas da Editora Abril. Isso era bastante naquela ocasião, uma operação grande, e a gente já era o 6º maior site de e-commerce do Brasil, isso em 2004. Eu fui aprendendo muita coisa. Eu comecei a aprender a fazer e-mail marketing, usar mídia digital e conheci muita gente no mercado. Né? Então, eu comecei a me especializar em venda, em mídia digital, né? E-commerce. Né? E aí foi mudando minha carreira dentro de e-commerce e internet, né? Fui crescendo, né? Montei uma equipe grande, fui tomando uma dimensão maior, comecei a mexer com renovação pela internet, comecei a mexer com atendimento, depois assumi outras áreas dentro da Editora Abril, também, aí, até offline, né? Comecei a mexer com venda via canais não digitais, fui crescendo, assumi áreas de banco de dados e fui ganhando outras responsabilidades, até que um dia, aí quando eu vi que a parte de mídia, de mídia offline já não tinha tanto crescimento, já estava meio que estagnando, o pessoal da Local me chamou, foi através de um headhunting. Pessoal, olha, tem uma empresa de software que está procurando alguém que saiba fazer mídia digital, que saiba fazer e-commerce, e que saiba fazer relacionamento. Como a Editora Abril era muito experiente a parte de assinaturas na parte de assinatura, a parte de renovação, relacionamento com o cliente, e a Local Web, naquela ocasião, que era uma empresa, eu falei Local Web, eu vou até depois falar, a gente hoje é LWSA, mas naquela época era Local Web, era uma empresa de hospedagem. A operação da Local Web era uma operação 100% de assinatura, parte de hospedagem, domínio. Ela queria alguém que ajudasse a vender, captar cliente na internet, queria alguém que soubesse fazer relacionamento, renovação, retenção de clientes, e soubesse mexer com banco de dados. Eu tinha todos esses requisitos. Eu não era uma pessoa de tecnologia, mas eu tinha toda essa parte de vendas e assinaturas. Eu acabei topando um desafio, achei muito interessante. Eu queria sair de mídia,
porque era de fato um mercado que estava sofrendo muito, e topei o desafio. Então, eu fui para a Local Web naquela ocasião, como diretor de vendas e marketing, né? E ajudei a Local Web a melhorar a parte de renovação, retenção de clientes. Então, toda a minha expertise da Abril serviu muito para isso. E eu, em paralelo, ajudei a empresa a fazer essa parte de transição para e-commerce, né? Eu fui para a Local Web em 2012. Em 2012, a Local Web começou a dar o seu primeiro passinho na parte de e-commerce. Nós fizemos nossa primeira aquisição, que foi a Trey, em 2012, uma operação super pequena, mas que foi dando certo. Eu também fui aprendendo muito, né? E eu agradeço muito a Local Web, porque eu fui aprendendo a parte técnica. Embora eu soubesse e-commerce, eu não tinha o lado técnico de SaaS. Então, eu fui aprendendo a parte técnica. Em 2016, eu assumi a unidade de negócio de hospedagem, SaaS, o domínio, o lado técnico, eu assumi. Fui aprendendo muito. E, em paralelo, a Local Web foi aumentando o seu conhecimento na parte de e-commerce. A gente comprou 3 outras operações de e-commerce, uma outra plataforma de e-commerce chamada FBits. Compramos uma operação de e-mail marketing. Lógico, tudo isso ainda era pequeno, perto do que nós temos hoje de e-commerce e perto do total de receita, mas a gente, aos poucos, foi testando e vendo quanto a gente tinha capacidade ou não de transitar dentro desse ecossistema de e-commerce. Desse ecossistema de e-commerce. Mas eu acho que o mais importante foi que a Local Web, naquela ocasião, ela soube aproveitar um conhecimento de mercado de PMS, que a gente sempre teve com hospedagem, com domínio, com e-mail, e aproveitar isso para e-commerce. Quando você fala de plataforma de e-commerce, é a mesma coisa. A gente vende online, vende produtos estandarizados através de mídia digital e produtos que são facilmente replicáveis, ou seja, você consegue instalar sem precisar de pouca customização. E a gente conseguiu fazer isso também para e-commerce. Aí foi o nosso sucesso. Para ganhar escala que vocês ganharam até hoje, né? Exatamente. E foi numa época que você pega, até complementando ali, você comentou das datas, né, que eu ia te perguntar. Me lembro bem que essa época de 2009, 2010, acho que esses 5 anos ali da frente, teve um movimento muito forte de grandes também nomes do e-commerce, que acho que é o movimento e-commerce com fundos internacionais vindo, né, como o Rocket Internet, lá que com as Dafits, né, Groupons, né, que eram modelos de negócio ligados ao e-commerce. E aí foi bem nesse momento também que vocês começaram a montar esse grupo de empresas e fortalecendo nessa direção. Porque essas grandes marcas, né, fala da Fit, até os grandes compra coletiva, né, que não existe mais, mas esses grandes movimentos que fizeram muito barulho, eles tiveram uma importância para o mercado, porque eles instigaram os pequenos também a quererem fazer e-commerce. Eles têm independente de eles terem sobrevivido ou não, eles ensinaram o mercado, falei, olha, tem vida, a internet tem uma oportunidade de empreender. Então, acho que eles ajudaram muito esse movimento dos pequenos, né? Hoje, nós temos, por exemplo, 200 mil lojistas dentro da nossa base de clientes, 200 mil PMS que fazem e-commerce. Né? E, lógico, tudo isso começou a ganhar escala perto de 2010, por aí. Por que a Local Web começou a investir em e-commerce em 2012? Por que a gente comprou uma plataforma de e-commerce? Porque os nossos clientes de hospedagem, nossos clientes de domínio, de e-mail, falam assim, poxa, eu quero fazer e-commerce. Foi uma demanda que começou a bater na nossa porta. Então, a gente precisa fornecer isso para... Ou vai para alguém, ou a gente pode internalizar. A gente faz. E a gente tinha experiência de fazer isso no Brasil. O Brasil é um mercado com muitas características diferentes do mercado lá fora. Né? Vou dar um exemplo aqui. O Brasil tem Pix hoje, tem boleto, parcelamento. Você não acha isso lá fora. Não é fácil para um estrangeiro vir para o Brasil e vender uma plataforma. Você não pega uma plataforma que você tem lá fora e traz para o Brasil e tropicaliza em uma semana. É difícil. Exato. E a gente tem expertise para fazer isso. Então, foi um momento bem importante essa guinada ou melhor, guinada não, diria assim, essa expansão de atuação em 2012. E coincide até com o nosso timeline, né? A Amazon como varejo, o nascimento da AWS. Exatamente. Assim, acho que
coincide bastante, né, com que hoje a gente tem como meio que parece que padrão, né? E parece pouco tempo atrás, mas já um pouco mais de uma década. Foi um momento muito importante de crescimento da digitalização, a entrada de players importantes para o mercado. E como é que você enxerga ainda hoje? O que ainda você falou, né? Tem muita coisa ainda para rolar, né? Toda essa história aí de aquisições, o mercado, 200 mil PMEs já atendidas, mas ainda o mercado é enorme. Eu diria o seguinte, quando você olha para trás, fala, tanta coisa foi feita, né? Tem uma ideia hoje a gente não chama mais local web, a gente chama LWSA porque hoje 70% da nossa receita vem de e-commerce. Então, hoje, local web é um pedaço da LWSA. São os 30% que não são e-commerce. Hoje, as nossas 200 mil lojas que nós temos aqui dentro, elas representam 22% do e-commerce brasileiro e 70% da nossa receita. Então, a gente hoje é uma empresa de e-commerce, temos marcas fortes, né? Temos marcas como Bling, Tray, Melhor Envio, Vindi, mas é uma maneira de olhar. Poxa, construímos tanta coisa. E aí nós fizemos o IPO em 2020, né? Compramos um total 22 empresas ao longo da nossa jornada para conquistar essa presença forte no e-commerce. Mas, por outro lado, quando você vê o que tem pela frente, a gente tem estudos... Olha, um indicador, penetração de e-commerce no Brasil, abaixo de 15%. Né? A gente não vê desaceleração de entrada de novas lojas. A gente tem assim, uma entrada média, a entrada líquida de novas lojas, perto de 4 mil novas lojas por quarter, a gente tem líquidas. Né? Operando já. Que entram na nossa base. Então, assim, a gente tem estudos que mostram que a porcentagem de PMEs, de empresas PMEs que são digitalizadas, não chega nem perto de 30%. Então, o potencial de digitalização da economia ainda é muito grande, né? Então, isso que deixa a gente, assim, diria, animado em investir no Brasil. Eu falo, assim, é muito fácil encontrar notícia ruim para falar do Brasil. Mas, por outro lado, consigo trazer uma série de indicadores e falar assim, poxa vida, o Brasil é um país ainda com um potencial de digitalização absurdo. Isso sem falar eu brinco que o brasileiro é um povo que tem muita aderência à digitalização, né? Você olha o número de contas digitais, assim, a digitalização do brasileiro, né? Todo brasileiro, mas o número de contas digitais do brasileiro, volume de horas que o brasileiro fica na internet. Rede social. O brasileiro gosta de internet, né? E só não compra mais por uma questão de poder aquisitivo. Então, eu acho que o potencial para uma empresa como a Local Web, que hoje tem tanto lojista, que tem toda uma estrutura de produtos, um portfólio de produtos tão amplo, é gigantesco. Como é para vocês também. Assim, quando você fala, e aí você fala AI, então, você põe AI, que a gente pode melhorar com AI, mesmo vocês também, acho que é absurdo. E essa jornada que a gente estava conversando até um pouquinho antes, quando a gente estava vendo, né, a história, muita coisa passou, né? Teve vários ciclos econômicos, teve pandemia no meio, que foi por um fator muito bom. O que você tira aí de fortalezas, do que aconteceu aí todo esse tempo de 2000 sei lá, perdi no tempo aqui, 2007, 2008, 2012. Eu vou tem falar tempo assim, aqui. Eu acho assim, eu vou dividir em ciclos e vou tirar algumas conclusões, tá? Eu acho que 2012, que nós compramos nossa primeira plataforma, até 2019, foi um momento que a gente testou o mercado. A gente comprou poucas empresas, a gente comprou 4 empresas, a gente testou o mercado, 6 empresas, testamos o mercado e vimos que o e-commerce, de fato, tinha um potencial muito grande. Em 2009, a gente começou o movimento de fazer a IPO e, naquela ocasião, nossa participação de e-commerce na nossa receita era perto de 20%, mais ou 15%, 20%. Em 2020, a gente levantou, de fato, entre 20 e 21, a gente levantou 3,5 bilhões. E aí sim, a gente comprou 16 empresas, onde a gente, de fato, entrou de forma
forte no mercado, né? Algumas conclusões que a gente teve de 20 até 24 agora, que eu pude concluir dentro do mercado de SaaS, né? Que é o que a gente está. Primeira coisa, o Covid, né? O Covid, ele se impulsionou o mercado de e-commerce porque ele fez com que as pessoas tivessem que entrar na digitalização meio que à força. Né? Isso não é uma boa notícia. A gente não precisaria ter passado por um Covid para fazer com que operações offline tivessem que ser digitalizadas dessa forma. Então, a gente viu que, poxa, se eu não digitalizar, eu vou fechar. Então, a gente viu esse movimento e isso não é uma boa notícia. A gente gostaria que empresas se digitalizassem, vissem como uma oportunidade de crescer, não como uma oportunidade de sobrevivência. Isso eu falo assim, poxa vida, a gente precisa de uma pandemia para fazer com que empresas tenham que montar uma loja virtual, operar e assim por diante. Essa foi o primeiro desafio. Exatamente, né? Agora a gente passou por um segundo momento que é, falo muito do PME, tá? Que é um pouco mais o nosso DNA. Eu acho também que aí uma característica do Brasil, o PME é um público que precisa de muita ajuda. Sim. E isso a gente conseguiu ajudar bastante. Então, o que a gente percebeu? Que se você também não der... Tem a ver com o primeiro ponto também. O PME precisa que você dê... Aí tem a ver com a parte de learning, né? A parte de educação. A gente consegue ajudar muito o PME a montar a sua loja, a montar a sua operação. Então, a gente aprendeu que não adianta você tentar vender um software bom se você não ajudar o seu cliente a montar a operação, ensinar ele a fazer a operação. E-commerce não é trivial. Esse é um outro paradigma. Assim, poxa, eu vou montar uma loja e vou ganhar dinheiro. Você monta a sua loja, você não vai vender nada. Né? Primeiro que montar a loja não é fácil. Montar uma loja hoje, eu brinco, né? Quando eu estava na Abril, em 2000, bolinha, montar uma loja, você montava uma loja, você fazia e-mail marketing, fazia Google e acabou. Não estava fazendo mais nada, era entregar. Montar uma loja hoje, você tem todo o desafio de forma de pagamento complexas. Você tem a parte de antifraude. Quando você fala de vender, você tem que vender via Google, você tem que vender via Marketplace, tem que integrar com um monte de Marketplace. Você tem que fazer toda a parte de social commerce. Não é trivial você fazer e-commerce hoje. Tem a parte de logística, logística reversa. Então, não é trivial fazer e-commerce hoje. É muito complexo. Como que você torna essa complexidade acessível para um PME? Uma pessoa, o que é um PME? Uma empresa que existem 5 funcionários. Não tem área de marketing, não tem área de logística, não tem área de... Os processos são definidos na hora ali, né? Para falar com marketing, DISC 0, para falar com finanças, DISC 0, para falar com... tudo mesmo ramal, né? Com CEO, DISC 0. E o SAC também. 0, o SAC é um DISC 0, né? Então, acho que a gente aprendeu, assim, e tem a ver com a nossa estratégia. A nossa estratégia é acessibilidade para o PME. Acessibilidade para o PME significa muito ensino, muito e-learning para esse cara. Então, a gente hoje tem um portal que chama Escola de E-Commerce, onde a gente tem mais de 3, 4 mil artigos, webinars para ensinar esse cara a usar. Então, como que eu vendo para a internet? Como que eu faço pagamento para a internet? Como que eu faço logística para a internet? Esse é o primeiro lado, ensinar. Você aprendeu. E talvez isso explique um pouquinho por que o lojista tenha postergado entrar no e-commerce e teve que esperar aparecer um Covid para ele ter que entrar. Então, isso explica a primeira parte. Né? Eu não gosto de falar que foi comodismo, porque talvez tenha sido porque não é fácil. Mas aí a gente aprendeu o que a gente aprendeu com isso, vamos ajudá-lo a fazer. E aí vem a segunda parte da nossa estratégia, que é ter tudo num ecossistema único. A gente falou, poxa vida, um PME, será que ele tem condições de contratar plataforma com uma empresa A, logística com a B, pagamento com a C e a mídia com a D e assim por diante? Então, a nossa proposta de valor é uma proposta onde o PME consiga contratar tudo ou quase tudo dentro do ambiente único.
num painel de controle único, falando em um pouco tecniceza aqui, mas para vocês não é tão fora da realidade assim. Mas acho que fica claro. Claro, um painel único onde ele consiga ter o nosso RP integrado com a loja. Dentro dessa loja, você tem um painel onde você fala, eu quero integrar meus produtos com os marketplaces, eu quero jogar todo o meu portfólio lá na Amazon.com. Você clica lá, dá um flag e vai tudo para a Amazon. Eu quero jogar em outro marketplace. Integra. Mas eu quero ter o controle de inventário único. O que quer dizer isso? Se vendi na Amazon e não tem mais estoque, saia fora de todos os marketplaces. Automático. Então, tudo isso num lugar único. Para facilitar a vida dele. Pagamento e assim por diante. Então, a gente hoje comprou um monte de empresa, integrou tudo isso e consegue oferecer uma solução única para o cliente no ecossistema único. Essa é a nossa proposta de valor que a gente entrega para um PME. Quer dizer, eu brinco, né, para falar assim, pô, o que você pensa de SD? Fala, olha, a gente tem vários esforços de SD, mas o maior esforço de SD, eu brinco... É o próprio modelo de negócio. É o modelo de negócio. Parece uma... Sim. Assim, não é querer ser hipócrita, mas é oferecer uma acessibilidade, acesso ao ecossistema de e-commerce de gente grande para uma empresa pequena. Parece bobagem, mas hoje a gente tem 200 mil clientes que estão digitalizados e faturando no ecossistema. Isso, para mim, não deixa de ser uma... Lógico, eu ganho dinheiro com isso? Ganho. Não tem problema. Mas veja, ganhar dinheiro não é crime. Sim. Não, Vamos lá. Imagina. Eu falo muito, gente. Não, imagina, o papo é esse, tá super interessante. Difícil é segurar aqui as perguntas. Exatamente. E, né, em todo esse processo de transição, fusões, aquisições aí de diversas empresas, 22 empresas no total, 16 empresas sob aí a sua gestão. O que você acha que mudou de Local Web para Grupo LWSA? Olha, eu vou dizer que é um desafio para mim, né? Quando nós fizemos Local Web, fizemos o IPO, nós éramos menos de 2.000 pessoas, nós éramos 1.500 pessoas, mas eu não lembro nem de cabeça. Hoje nós somos 3.600. Então, não é fácil você manter valores, manter cultura da companhia crescendo tanto em receita. A gente quadruplicou a receita em 4 anos e quase que mais que dobrou o número de funcionários, né? Mantém os valores, né? Eu acho que o desafio é justamente esse, né? Como você manter a cultura da companhia e os valores, né? Eu não posso nem dizer que a gente não tenha mudado algumas coisas da companhia, mas eu diria que a gente fez um processo de integração de empresas bem interessante, né? Isso levando em consideração que muitas das operações não estão centralizadas em São Paulo. A gente tem hoje mais de 6 sites no país inteiro. A gente tem operações que estão desde Pelotas, no sul do país, Bento Gonçalves, Porto Alegre, Curitiba, Marília, Belo Horizonte e São Paulo. Olha a complicação. Né? Então, a primeira coisa que a gente fez quando comprou a empresa não foi não destruir o que a gente comprou. Essa foi a primeiro mandato, né? Sim. Cara, a gente está comprando, lógico, vou um pouquinho antes. Foi uma seleção muito criteriosa que a gente está comprando. A gente queria empresas que tinham valores muito similares aos nossos. Então, eu cansei de ver empresa que tinha um bom produto, mas eu olhava os fundadores, eu olhava o que eles pensavam, os valores daquela empresa, e falei, cara, isso não conversa com a gente. Não vai adiantar nada, vai dar ruim. Né? A hora que entrar, vai atreitar. Eu acredito muito nisso. Eu acho assim, pessoas... uma empresa de software, nosso único ativo é pessoas e o software. Mas se eu matar um desses dois, se o software é ruim, se as pessoas... Outro, né? Esquece, né? Então, a gente dava muito... Então, assim, a gente já comprava empresas que tinham, pelo menos, as pessoas com os mesmos valores que a gente. Esse era o primeiro ponto. Já era um meio caminho andado. É igual que a gente tinha? Nunca é igual. Mas, pelo menos, com algum... Né? Então, a primeira coisa que a gente fazia, pessoas parecidas, valores parecidos. E a gente não destruiu o que a gente comprava.
Então, assim, eu comprei uma empresa lá em Bento Gonçalves, por exemplo, a Bling, nosso RP, fica em Bento Gonçalves. Pô, tem um RP em Bento Gonçalves. É o líder em RP para PMS de e-commerce. Bento Gonçalves. Pessoas parecidas com a gente. O que a gente fazia? Primeiro assim, deixa o cara lá produzindo. Primeira coisa que a gente fazia, a gente integrava o back-office. O que significa isso? Processos de RH, processos financeiros, a gente integrava. E processos de RH é muito importante. O que significa isso? A parte de carreira, a parte de avaliação de desempenho, a parte de pipeline de sucessão, toda a parte de processos que envolvem pessoas, a gente integrava rapidamente para ter uma homogeneização dessa parte de pessoas, que é muito importante. Tá? Mas não quer dizer que a pessoa não tinha autonomia para gerir as pessoas da forma que ela queria. Dela. Até porque tem até uma questão regional. Tá? Ah, mas tecnologia você contrata em qualquer lugar do mundo. Ainda assim, por mais que você pode contratar uma pessoa do Amazonas para trabalhar em Bento Gonçalves, você tem, sim, uma concentração maior de pessoas regionais. Os nossos sites, que estão em todo o Brasil, elas têm, sim, perto de 50% a 60% de pessoas que moram na localidade. Os outros 40% a 50% ficam fora da localidade. Mas 50% te dá ainda alguma característica regional que você precisa respeitar. Então, a gente respeita muito o DNA da empresa e tentou colocar alguns padrões de governança do grupo. Então, essa é a primeira etapa que a gente fez. Depois, a gente começou a integrar os produtos na ótica do cliente, que era muito importante. Integrar, foi o que eu falei, você tem um painel de controle com produtos integrados para o cliente poder... Falei que seria democratizar o e-commerce para o Premier. E, aos poucos, a gente foi também cada vez mais integrando a cultura da companhia, tendo processos cada vez mais horizontais dentro das empresas para que você tenha valorizando o que a gente entende que seriam os valores da companhia. E aí eu acredito em duas coisas. Lógico que você constrói, como eu diria, você constrói, não instâncias, você constrói eventos para você fortalecer a cultura, mas eu acredito muito que se os valores batem entre as empresas, dentro de uma empresa, mais fácil, flui. Né? Eu brinco uma coisa, se você tem diretores que pensam igual, que valorizam, por exemplo, transparência e valorizam a transparência, eu falo, e a honestidade das pessoas, que pessoas sejam que você possa ser transparente com você pensa, você age como que você pensa, você não sejam pessoas falsas. Se você contrata uma pessoa diferente, essa pessoa vai embora. Eu diria que se você tem 20 pessoas de fagocitação, né? Ela até Você tem um processo de seleção muito forte, a gente sabe disso. Se uma pessoa consegue enganar o processo e entra, ela não vai se sustentar. Não vai se sustentar. É isso que eu quero dizer. Então, eu acho que a gente tem uma coisa muito interessante hoje, que é, se você contrata a pessoa fora dos padrões da companhia, essa pessoa vai ser expelida pela corporação. A gente tem nesse ponto em comum, você tocou, né, no nosso processo, a Amazon ali de contratar, a gente contrata uma Amazônia, né, para a companhia. No fim do dia, tudo bem. Hoje tem um papel, uma responsabilidade, mas é bem parte... você pode ter a possibilidade de se movimentar, porque o valor da companhia, os valores são os mesmos, você pode transitar e até... Essa é que é a ideia, até essa questão de sucessão. E faz diferença, que até você fez essa história de mais de 10 anos de aquisição e integração de empresas parecer, assim, entre aspas, fácil, porque é muito seguro dos passos que vocês tomam. Assim, ficou muito claro assim, essa característica e assim, esse desafio de cultura. Até se você puder explorar um pouquinho mais, porque eu acho que o pessoal que está nos vendo aqui fica pensando como é que pode, há tanto tempo, uma empresa incorporar tantas empresas e se manter crescendo, se manter ainda ativa nesse... Então, assim, eu acho que começou então com a seleção muito clara, né? Depois o processo criterioso de seleção. E eu acho que um processo criterioso de seleção, ele faz com que você acaba mantendo essa cultura forte e fazendo com que as pessoas pensem igual e você acaba expurgando o que não faz parte do processo. É um pouco nessa linha. Então, hoje, assim, acho que um bom indicador para te dar é que dos fundadores das 22 empresas, a gente tem mais da metade com a gente até hoje. Pessoas que muitas vezes ganharam dinheiro, por causa que venderam uma empresa, que estão com a vida feita e continuam com a gente porque entendem que é um ambiente propício a desenvolver novos produtos e a serem empreendedores. Então, isso é um indicador importante. Por exemplo, olha que indicador fantástico.
um indicador único, vai. O Williams, que é hoje um dos meus vice-presidentes, que toma conta da unidade de e-commerce PME, é o fundador da Tray, que nós compramos em 2012. Ele já vendeu a empresa, já tem uma carreira fantástica, está com a gente há 12 anos na empresa. Caramba. O que explica isso? Isso tem a ver com aquele... Tem uma premiação 2 anos consecutivos de um dos melhores investidores institucionais. Sim. A Tray ganhou... A Tray ganhou, essa semana, Great Place to Work, 16º lugar no Brasil, de empresas de, se não me engano, de 200 até 1.000 funcionários para trabalhar. Ela ganhou 16º lugar no Brasil. Teve um específico que eu acho que a gente estava vendo, que é de relação de investidor. Que eu acho que você contando essa história dos fundadores, eu vi... O RI, você falando? Do RI. O nosso RI, que é o Henrique, ganhou o melhor RI do Brasil, da América Latina, entre empresas que valem até $1 bilhão. Ele ganhou o melhor RI da América Latina, entre 120 empresas ele ganhou. Porque eu conectei com esse ponto, porque mas não é comum você ver, porque muita história de aquisição, você vê depois os fundadores serem expurgados Veja, o Williams está 12 anos com a gente, e hoje é um dos principais executivos meus que está na companhia. O fundador da Octadesk está com a gente, o fundador da FBits, que hoje é a parte de Enterprise, é o Thiago Girelli, vou falar o nome aqui até para prestigiar, porque são pessoas que merecem, está com a gente até hoje. Estou dando 3 nomes aqui, tem mais gente conosco. Claro. O Marcelo, que hoje é o diretor da Bling, veio também na aquisição, está com a gente até hoje. Isso é muito raro. Então, isso tem a ver com isso. Vai chover, quer dizer, eu quero vender, né? É cartão de visita para quem quiser vender para a local web. Isso tem a ver com a seleção, isso tem a ver com a seleção inicial, e tem a ver com a valorização e com uma cultura que eu diria que assim, valores e cultura que valorizam as pessoas, o ambiente agradável e que, por outro lado, também fomentam o desenvolvimento do produto. Então, acho que tudo isso faz com que você tenha essa permanência. Agora, sim, é tudo perfeito? Não é tudo perfeito. Não é. Eu ainda quero homogeneizar mais as empresas. Ainda tem muita unidade estanque. A gente vai passar por um processo ainda de maior homogeneização da companhia. Tem todo um trabalho que tem que ser sempre bem feito. A gente está longe de estar no ideal, mas eu diria que a gente está num caminho bem interessante. Mas é uma pergunta muito importante que a gente valoriza muito dentro da companhia. Eu diria que é fundamental. Mas eu diria que a gente tem um DNA assim, interessante. Eu diria assim que hoje, mesmo tendo comprado muita empresa, você olha para a companhia e vê que tem... Assim, não é um emaranhado, não é uma enterprise, não é uma corporation, que é um grupo de empresas soltas. Não é um grupo de empresas soltas, e a gente sim tem valores próprios. Existe padronização de processos, existe padronização de processos de RH, existe, assim, se você olhar o meu grupo de 8 diretores de C-Level que respondem para mim, você vai ver que todos eles têm muita coisa em comum, pensam igual, e passam isso para baixo. Isso, então, é uma coisa que a gente valoriza muito. Esse plano, né, também depois de... Como é que você mantém eles ali ativos, enfim, integrando, né, e derivando isso para os times locais, regionais, enfim. Exatamente. E aí, após a gente ter visto o boom, né, das empresas de tecnologia durante a pandemia, esse boom do e-commerce e as últimas notícias, as últimas, né, revisão dos analistas, né, desse setor, do setor de tecnologia especificamente, né, essas revisões mais, né, para baixo. Como que você enxerga esse momento de... Vou chamar de desaceleração das empresas de tecnologia? Né, após o boom Covid, após o boom digitalização que a pandemia nos trouxe? Eu vou dar alguns. Eu acho assim, olhando no médio prazo, óbvio, você vê uma desaceleração. Um exemplo é o que você vê no próprio varejo. Quem depende do varejo vê um cenário um pouquinho mais preocupante, porque o varejo, de fato, está um pouco mais esmagado no Brasil. Isso tem a ver com aumento de taxa de juros, tem a ver um pouco também com problema de crédito, né? O varejo no Brasil depende de crédito,
Então, você vê o varejo, né, um pouquinho mais esmagado, isso atrapalha o crescimento do e-commerce. Se você olha no longo prazo, tecnologia veio para ficar. Eu não vejo nenhum problema com isso. E basta ver o que está acontecendo lá fora. Embora o Brasil está com um pouquinho mais de dificuldade, você vê, pega o mercado americano, você não vê nenhuma dificuldade com tecnologia. Você vê bolsa de tecnologia nos Estados Unidos voando, você vê empresas de AI voando. Eu não vejo nenhum risco de tecnologia, de desaceleração no longo prazo para a tecnologia. Nenhum risco. A gente está falando de movimentos, oscilações no curto espaço de tempo, mas no médio e longo prazo eu não vejo nenhum risco de aceleração. Quando você começa a colocar AI, por exemplo, vou falar, por exemplo, AI no meu negócio. Vou dar um exemplo só. E AI, a gente podia falar aqui horas e horas de aplicabilidade de AI em qualquer business, né? E eu vou sair um pouquinho do óbvio, que aquele AI é atendimento, né? Vamos lá, AI é atendimento... Chatbot. Chatbot. Mas esquece isso aí, tá? Isso aí já é feijão com arroz, tá? Você imagina que vamos falar no meu business, onde você tem, por exemplo, o AI ajudando o PME a instalar a solução, que seria, assim, hoje tem trabalho braçal para o meu lojista, o meu PME, para montar uma loja, desde que ele compra o software, assina o software, para ele montar a loja dele, tem que popular a loja dele com figuras, tem que tirar foto de produto, tem que botar descrição de produto. Imagina o que ele pode ganhar de tempo com descrição de produto, imagina o que ele pode ganhar de tempo com fotos, que ele pode ganhar de tempo com toda... montar a loja. Né? Aí você vai com toda a integração com o marketplace, toda a integração, toda a montagem de esforços de venda, tudo isso pode ser ganhado. Eu não estou falando de falar assim, eu não estou naquele sonho, eu quero montar uma loja de sapato, monta para mim, por favor. Eu não estou indo nesse lado, estou indo de automatização de processos básicos que gasta tempo. Uma empresa tem 5 funcionários. Imagina toda essa automação de processos. Aí você tem automação de esforços de venda também. Imagina o que é duro para um PME montar um vídeo no TikTok, por exemplo, ou você montar um e-mail marketing, assim por diante. Tem muito ganho para um PME, para ele começar a ganhar tempo, economizar dinheiro e vender mais. Então, para toda a parte de SaaS, toda a parte de onboard e rapidez do processo, é absurdo que pode ter AI. Estou dando exemplo na minha indústria. Você imagina que toda indústria tem seu ganho. Isso vai trazer um boom na indústria, na minha indústria. Você fala assim, isso é uma concorrência para você? Não é concorrência, não. Isso é uma oportunidade do meu cliente começar a vender mais. Isso é uma oportunidade de facilitar a vida para mim. Isso é oportunidade para a AWS, que você vai fazer mais consumo de máquina. Você consegue trazer mais PMS também para... Você ganha eficiência para que de 200 vai para 400 mil. Eu acho que Então, assim, no médio prazo, eu acho que tecnologia vai bombar muito. Eu acho que a gente não está nem no começo. Eu acho que isso aqui é gigantesco, a oportunidade. E isso eu estou falando, se você ainda tiver uma economia começar ainda a voar um pouquinho mais, você vai ter ainda um fomentador aí gigantesco. Então, assim, eu sou muito otimista com relação à tecnologia. Eu olho no longo prazo. Eu tenho 28 anos eu me formei em 96. Eu tenho 28 anos de mercado. Então, eu não olho, eu não me assusto com 1, 2 anos, desacelerou agora. Você passou alguns booms aí, algumas bolhas. Pelo amor de Deus. Duas, pelo menos, né? Eu sou da época do Netscape, né? Eu vi coisa... Eu usei também. Então, para mim, isso aqui não é nada. Eu acho que a tecnologia tem muito que entregar, vai crescer muito. O que você enxerga que é nesse contexto, né? Principalmente dos PMEs, assim, desse setor, acho que está claro assim, os ganhos de eficiência que para o lojismo, mas o que você ainda acha que falta, assim, que a gente, até como empresa, né, como parceiro de tecnologia, a gente talvez deveria prestar mais atenção juntos ali para poder ajudar. Assim, tem a parte que eu acho que também
de educação, que eu acho que a gente fala muito, né, sobre como usar as ferramentas, etc. Mas quando a gente vai para o PME, não é alguém também que vai entrar no console necessariamente da AWS, né? Vai ser ou que vai fazer o bit and byte, porque nem tem, às vezes, essas pessoas ali em volta. Como é que você... O que você enxerga que é o principal desafio ali que a gente poderia estar mais intencional? A AWS está por trás de tudo, né? Sim. No final das contas. Quando o cara está usando lá uma Bling, por trás do Bling está lá a AWS, né? Eu acho que a gente, quando fala de um PME, o PME, quando decide fazer e-commerce, é uma decisão de vida. O PME não está fazendo isso como hobby. Ele fala assim, cara, eu vou largar meu emprego, ou eu perdi meu emprego, ou eu vou fazer... Ele tem uma loja, ele vai falar, agora eu vou investir, ao invés de investir no novo ponto comercial, eu vou investir em omnicanalidade. Então, para um PME, tudo que ele faz é uma decisão de vida para ele. Tudo custa para ele. Se ele vai investir 20 mil numa solução, ele vai deixar de investir 20 mil em algum outro lugar. Tudo para ele é uma decisão, é um trade-off para o PME, que obviamente impacta na Amazon indiretamente, porque se ele vai... então, eu acho que é sempre na linha de mostrar a oportunidade e ajudá-lo a fazer. É muito nessa linha. Então, acho que o apoio de vocês, no sentido de sempre estar ajudando a gente a levar esse valor, ver o valor da nossa solução. A grande dificuldade que eu aprendi é vender para PME não é questão de preço, é questão de falar assim, você pode utilizar, isso aqui é acessível e se você tem medo ou tem dúvida, eu vou e te ensino. Eu te ajudo a materializar o retorno do investimento que você está fazendo. Não é o preço. Preço sim, mas é muito além do preço. PME é muito além do preço. Ele é mais sensível a essa parte da tomada de decisão. Ele vai com tudo, né? Lógico. Num mundo muito complexo, fazer e-commerce é complexo. Sim. Olha quantos canais de venda você tem. De uma cadeia que não é barata. Né? E só aumentou, né? Porque você vai 10 anos atrás, você tinha algumas opções, né? Hoje você tem vezes 5, vezes 10. E além disso, tem outro ponto. O e-commerce mal feito quebra o cara. Porque você gasta dinheiro muito fácil. Assim, estoque, fluxo de caixa vai embora. E mídia. Assim, o sonho do vou publicar e vai vender. Vai, né? Então, a internet é um ralo se você for mal feito. Então, é isso que eu falo. Esse é o problema do PME. O grande tem mecanismo. O grande tem ele consegue se proteger. Ele se protege, o grande. Ele tem área de marketing lá, ele tem uma experiência prévia, ele já quebrou a cara, ele tem governança para se proteger. O PME, não. Então, essa é a minha dificuldade, né? O crescimento passa muito mais do que uma boa solução. Ele nem tem acesso à solução, nem testou a solução, vai muito além disso. Então, indiretamente te afeta. Porque se eu não faço isso direito, você não vende. Eu não vendo, se eu não vendo, você não... É uma cadeia toda, eu não consumo. É uma cadeia toda. No final das contas. Acho que é muito nessa... É meio filosófico, mas não vai por mim, que é muito mais realista. Não, na verdade é pragmático, né? É isso. Sim. Porque no fundo eu quero vender mais. E se eu vender mais, eu vou usar mais a AWS. É natural. Isso para nós é um prazer usar mais. Eu vou ganhar mais dinheiro também. Aí a gente também, né? A visão de longo prazo, né? Toda a parte... Assim, de fato, eu gosto muito de um trecho que o Bezos menciona, né? Que quando você está desenhando uma estratégia de longo prazo, é muito fácil você falar assim, muita coisa muda, né? Esses 12 anos, 15 anos, muita coisa mudou no cenário do e-commerce. E aí ele coloca muito que assim, ele se concentra no que nunca vai mudar. Que na verdade é o quê? O cliente ele vai sempre querer oferta, ele sempre vai querer um produto bom, ele vai sempre querer um preço mais baixo, mais eficiente, enfim. Cliente sim. Que retrai. Então, quando ele desenha a estratégia das coisas, ele pensa nessas coisas. O que é imutável daqui 1 ano ou daqui 10? O cliente sempre vai querer esses elementos. É verdade. Então, eu acho que esse norteia um pouco desse efeito. Você não quer ganhar só no curto prazo, né? Se a gente tem essa visão muito do longo prazo, da construção dos mecanismos, né? Toda essa parte cultural, a gente vivencia isso muito lá dentro da AWS, obviamente veio da .com, né? da nossa operação de varejo, que similarmente aí os desafios, acho que convive lá o pessoal lá do Mazini, lá da operação aqui da .com, mas aqui
transbordam aqui para a tecnologia, com certeza, né? Que está ali embaixo de tudo, né? Ou de quase tudo. Isso aí. Ainda falta digitalizar algumas indústrias. Ainda falta muita coisa. Eu falo, o legado a ser digitalizado é gigantesco ainda. Sim. Quer um exemplo? Vai no supermercado. Vê o número de marcas que você vê na prateleira que não vendem online ainda, ou que não vendem de D2C ainda, o Direct to Consumer. É absurdo ainda. Eu não tenho esse indicador, eu vou chutar. Eu tendo a achar que mais de 50% das marcas que estão em supermercados, elas não são vendidas ainda de forma digital. E acho que é uma falta do quê? Porque hoje em dia não é uma questão de falar que não conhece, né? Assim, eu não sei. Você acha que é mais uma questão mesmo de achar que ainda é um canal mais eficiente e talvez por desconhecimento ou por reconhecer que é complexo, então não estou pronto para... Eu acho que por reconhecer que é complexo. Que é um bom sinal também, né? Não necessariamente pode ser um indicador... Porque eu fico refletindo isso, se é uma coisa boa ou ruim, né? Porque tocando o que você trouxe ali da pandemia ter forçado, né? E aí, às vezes, forçou pessoas que não estavam prontas ali, negócios que não estavam prontos para digitalizar, e que depois que saiu o efeito pandêmico, né, de que estava todo mundo de casa, não tinha como ir no mercado, então forçou também consumidores a consumirem online. Agora que voltou, e talvez quem não está bem azeitadinho ali de operação, depois que voltou a parte mais offline, eventualmente essas empresas também não conseguiram se manter relevantes no mercado online, né, no mercado digital. Eu acho que os grandes varejistas, eles não foram marcas terceiras, né? Agora, quem está faltando entrar agora são as operações D2C. Né? Tem muita oportunidade para D2C virar ainda varejista. Quer dizer, você tem lá... Posso falar o nome aqui? Não tem problema? Pode. Você vê lá, assim, você vê grandes varejistas como Ponto Frio, Magazine Luiza, mesmo Americanas, considerando os problemas que tiveram, foram os grandes precursores da internet brasileira, né? Mas eles não são donos do produto, né? Agora que você vê as marcas diretamente entrando, e por que é importante que as marcas entrem diretamente, na minha cabeça? Porque eles têm mais chance de rentabilizar a venda. É mais difícil para um varejista rentabilizar o produto, que eles são revendedores. E eles, além de ser revendedores, precisam pagar mídia para poder vender. Seja pagar um marketplace, seja pagar um Google da vida e assim por diante. É mais difícil. Então, você pode ver que a margem de varejistas não é uma margem tranquila. Eles operam com margens sempre apertadas. Então, agora, o D2C, um fabricante, quando ele faz a venda direta pela internet, ele pode optar por substituir um canal de venda tradicional e substituir por um canal digital. Isso traz a oportunidade, faz com que ele tenha margem para explorar um canal digital e trocando o offline pelo online. Então, eu acredito muito que tem muito fabricante que pode sim explorar o canal digital e não está fazendo ainda. Eu falei, basta ir no supermercado, às vezes no supermercado mais de luxo que você vá, tem produtos um pouco mais nichados. Você vai no supermercado mais de luxo, você vê que tem de produto nichado que não vende ainda de forma D2C, é impressionante. A gente tem visto isso nas nossas plataformas. O volume de clientes D2C que a gente está captando e está virando varejista é bem interessante. Legal. E ele consegue trocar um supermercado por uma venda direta online. E, ao invés de remunerar o supermercado, vai pagar por uma mídia digital, vai pagar por marketplace. Beleza, mas isso é interessante. E também passa para a educação. Não é trivial para um fabricante de produto aprender a fazer isso. Internalizar, né? Internalizar. Então, muitos já estão fazendo isso, claro, muitos já estão. Mas eu acho que tem muito espaço para, principalmente a parte de food. Você vê muito cliente de food indo para D2C. Moda está um pouco mais adiantado. A gente tem muito cliente de moda que está fazendo um trabalho muito bem feito pela internet.
E você vê agora muita gente de food trabalhando também nessa direção. Acho que é um mercado bem interessante. Fica a dica aí. Acho que tem muita gente que está fora da internet aí que dá para entrar. E aí eu queria saber quais são os próximos passos aí para o grupo LWSA. Vão ter mais fusões, aquisições? Como que vocês pretendem crescer agora daqui para frente? Vou primeiro falar uma lição que eu sempre gosto de dar da minha vida, né? É importante planejar? Mas você não tem que sempre balancear planejamento com fazer rápido. Né? Eu brinco que quando eu era trainee na Abril e fui montar uma operação na internet, ninguém falou, monta um projeto gigantesco de 5 anos. Não, faz aí de qualquer jeito, vamos fazendo, né? É meio assim. Então, assim, é importante planejar. Você não sabe o que vai ser da internet daqui a 5 anos. Então, assim, é importante ter um plano de 5 anos? Muito importante. Mas não deixe de ter seus projetos de curto prazo, porque o teu cliente precisa de alguma coisa rápido. Hoje, né? Então, acho que o balanceamento entre entrega rápida e planejamento de longo prazo é muito importante. Quem só planeja e tenta fazer o ideal, maravilhoso, gigantesco, no longo prazo, quebra a cara. Essa é uma coisa que eu aprendi na vida e vocês provavelmente sentem isso também lá no dia a dia. No dia a dia, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando a tua pergunta ela vem... Então, assim, sim, a gente tem ideias para o curto prazo, mas também tem os planos de longo prazo, né? Nosso momento hoje é um momento de aumento de margem. Lógico, a gente comprou muita empresa, a gente comprou empresas que perdiam dinheiro. Nossa preocupação era comprar as empresas corretas. Então, a gente derrubou nossa margem, mas nunca fomos negativos em margem. A gente sempre gerou caixa. A LWSA tem 25 anos, ela sempre gerou dinheiro, sempre foi lucro positivo. Isso é muito importante, mas a gente derrubou, sim, um pouco a nossa margem, porque a gente quis comprar as empresas corretas, comprou as empresas corretas. E a gente está há 2 anos recuperando margem. Então, a gente já tem um trabalho de recuperação de margem. Então, acho que eu diria que o próximo 1 ano e meio, 2 anos, é um trabalho interno que a gente está fazendo. Esse trabalho interno é um trabalho de continuar recuperando margem. Para você ter uma ideia, as empresas que nós compramos, o bloco que nós compramos, ele tinha margem de menos 12% quando a gente comprou no todo. Hoje já tem margem de mais 10%. A gente ganhou quase 20 pontos percentuais em 2 anos. Então, o grupo como um todo também já está com margem de 20% como um todo. Então, assim, é um trabalho importante. Tem mais espaço para ganhar margem. Isso tem a ver com a alavancagem operacional. A gente está falando de ganhar margem por crescimento da empresa, também por eficiência. A gente, sim, comprou muita empresa. Tem espaço para ganhar sinergia entre as empresas. Isso é uma coisa que vai ser feita internamente. Então, é um trabalho de recomposição de margem, de simplificação de marcas também que a gente vai fazer. A gente não quer ter tantas marcas também, isso já está acontecendo. Algumas marcas foram sumindo, foram colocando embaixo de outras marcas. Então, um trabalho de eficiência, de simplificação de marcas na visão do cliente. Então, esse trabalho vai ser um trabalho que é o que está sendo feito. E também um trabalho de aumento de expansão de portfólio. Né? A gente lançou, faz 1 ano e meio atrás, a Wake, que é a nossa plataforma para grandes contas, que também é cliente de vocês. Está indo super bem, um mercado novo ainda, tem muito que crescer, mas está indo bem. Conquistamos grandes contas importantes, que certamente vai ajudar a trazer novos clientes. Então, o Wake, acho que é um exemplo de expansão. A gente tem um trabalho forte de cross-sell dentro da companhia. Por mais que a gente tenha falado muito de learning, de educação, de cliente usar vários produtos, tem um trabalho grande para ser feito, principalmente na parte de logística, que a gente tem uma operação, um marketplace de logística, dá para a gente fazer o cliente usar mais nossas operações. Então, tem um trabalho de cross-sell e também a parte de financial service, né? A gente hoje tem pagamento, a gente já foi autorizado pelo Banco Central a virar uma instituição de pagamento. Então, a gente também quer fazer crédito, não usando o nosso balanço como risco, mas a gente quer, sim, investir em financial service. Então, tem também um trabalho de acelerar crescimento
oferecendo novos produtos para o cliente. Então, acho que nesse momento, eu diria que o ecossistema está muito completo. A gente não quer colocar complexidade. O que a gente quer nesse momento é aumentar o uso do ecossistema. Então, a gente está falando de eficiência, estamos falando de lançar produtos lá dentro e sinergias. Então, é isso que a gente está falando. A pista é boa, hein? Oi? A pista é boa. A pista é boa, não é fácil. Não é fácil, mas a pista mas é eu boa. falo, isso é a gente não fica chorando, pô, o mercado, não estamos preocupados com isso. A gente entende que tecnologia tem muito o que fazer e o nosso aquário é um aquário muito rico. Então, a gente é otimista. Então, acho que isso que é a mensagem. E acho que reflete nos números também, né? Acho que a isso, postura. É isso, a gente é muito otimista, tá? Então, a gente tem muita matéria-prima para trabalhar lá dentro. É dessa forma que a gente vê o mercado. Ah, mas o mercado, não me interessa o mercado, a gente tem coisa boa lá dentro. É muito tem fácil que levar reclamar. em consideração, mas é isso, uma decisão baseada no teu nome. Tem que trabalhar o que tem lá dentro. Então, a gente é muito otimista. Muito legal. Cine, a gente passou 1 hora aqui já, quase. Tá. Assim, a gente pode continuar aqui por acho que mais horas. Não temos, infelizmente, né? Para todo, mas a gente ainda tem um tempinho aqui para encerrar, talvez com. A gente gosta de pegar assim, inspirações, talvez ou referências que você tem, que você possa compartilhar aqui com a gente. Pode ser negócios, pode ser... teve até um momento, teve livros. Teve gente aqui que falou de Senhor dos Anéis, até a nossa colega assustou, falou Senhor dos Anéis, eu nunca li. Então assim, pode ser do mais diverso, mas coisas que acho que fazem parte aí do teu histórico e que você possa compartilhar com a gente. Olha, eu não sou eu gosto muito mais de ler case do que ficar ficção. Lendo não, case real de business, né? Do que ler livro, né? Minha vida, infelizmente, não dá, eu acabo não conseguindo, não tenho muita paciência, para ser sincero. Eu vou citar dois cases dois cases de negócio que eu li a fundo em MBA, essas coisas que me chamaram a atenção e que não digo que me inspiram. Eu sou muito on the job, tá? Eu acho que cada caso é um caso, é difícil você, às vezes, fazer uso do que você leu, né? Eu gosto muito do case do Starbucks, que é um case um pouco mais antigo. Esse eu estudei esse case no MBA e fiquei bem impressionado, né? E gosto muito do case de vocês. Eu acho que o case da Amazon, eu acho um tremendo do case, porque eu acompanhei o case de vocês quando estava na Abril, desde até agora. Eu acho um case fantástico. Não estou falando da AWS, estou falando, no caso, falando da Amazon como... Varejo, né? Começando como e-commerce, né? Então, eu acho fantástico. Então, são dois cases que eu estudei, li mais a fundo, mas eu não li um livro. Né? Estou falando que eu li vários papers. São coisas que a gente acompanha. Tem diversas matérias, diversas formas de acompanhar. O caso da Amazon mais recente, eu gosto bastante. É sempre difícil escolher, né? Tem tanta história, tanta coisa que se junta, monta nosso repertório, né? Exatamente. Não existe algoritmo de compressão para experiência, né? Então acho que é um pouco isso. Exatamente. É um acumulado, mas esses dois aí que te... São que vem na minha cabeça, que me marcaram um pouquinho mais. É isso, sim, Cine, obrigado mais uma vez. Um prazer, muito bacana. Muito obrigada, foi muito gostoso o nosso papo aqui hoje. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado pelo tempo de vocês. E sucesso para a LWSA, para nós aqui. Continue contando com a gente. Nós. Obrigado. Obrigada. Obrigado por vocês que assistiram esse episódio. Continuem seguindo a gente lá no canal e até o próximo.